Você é filho de Deus porque é nascido de Deus, gerado por Ele, ou é filho de Deus por adoção? Bem, a Bíblia ela vai em alguns textos dizer que nós somos filhos de Deus, que temos a semente de Deus, que somos nascidos de Deus, regenerados por Deus, e em alguns textos vai dizer que nós somos adotados por Deus, que nós vamos receber uma adoção. Bom, eu quero primeiramente explicar que tanto um como o outro está correto. Nós somos filhos de Deus, mas ainda seremos adotados por Ele. Por que ainda seremos? Vou explicar. Filhos de Deus nós somos porque a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, capítulo 1, que todos aqueles que creram em Cristo, que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne, nem da vontade humana, mas de Deus. E nesse texto não se fala nada de adoção, mas uma filiação por geração. Pedro vai falar que nós temos, o apóstolo Pedro, que nós temos a semente de Deus em nós. 1 João, o próprio João, vai dizer em 1 João 3, verso 1 e 2, que somos filhos de Deus, mas que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Em 1 João 5, 1 também vai dizer que todo aquele que crê é nascido de Deus. Então, se você é nascido de Deus, você é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Aliás, esta é a proposta do Evangelho, que nós sejamos gerados, nascidos pelo Espírito Santo. Como Jesus foi gerado pelo Espírito, assim todo crente deve ser gerado pelo Espírito Santo para se tornar filho de Deus. Então, tá bom. Da onde que veio a ideia, então, de Paulo sobre a adoção de filhos? Bom, a adoção de filhos ela está relacionada ao que vai acontecer futuramente. Não é algo que aconteceu já conosco. E eu vou explicar o porquê. A adoção de filhos, ela tem a ver com a ressurreição, a transformação do nosso corpo mortal em um corpo imortal. A ressurreição, ela dá a declaração de que somos filhos de Deus. Jesus também teve essa declaração. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 4, que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pelo Espírito de santificação, pela ressurreição. Ou seja, através da ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus. Bom, mas ele não era Filho de Deus gerado no ventre de Maria? Sim, mas ele foi declarado Filho de Deus após a ressurreição. Ali era o sinal, o ápice da filiação de Deus. E você vai entender no final do vídeo o que eu quero dizer com isso. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15 também vai dizer que Deus nos deu o espírito de adoção. Gálatas 4 e 5 vai dizer que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para nos remir e dessa forma nós recebêssemos a adoção de filhos. E Efésios 1:5 diz que ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então existe uma predestinação para ser filho de adoção por meio de Jesus. O texto que eu quero ler, que é muito importante também, é o texto que está escrito em Lucas, capítulo 20, versículo 35. Diz assim: mas aqueles que forem dignos de alcançar a ressurreição dos mortos não hão de se casar, nem de se dar em casamento, porque jamais poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, sendo filhos de Deus e filhos da ressurreição. Então, filhos de Deus e filhos da ressurreição, ou seja, aquele que ressurgir dos mortos com um corpo glorificado será filho de Deus e filho da ressurreição. Isso concorda com o que Paulo também diz na sua epístola aos Romanos capítulo 8, versículo 23, que nós gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do corpo, ou melhor, a adoção, a saber, a redenção do corpo. Vou falar novamente. Nós, cristãos, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do corpo. Então, o que é a adoção? É a redenção do corpo, a transformação do nosso corpo. Isso é a adoção. É tomar aquilo que não era dele, que o conceito de adoção é você tomar um filho que não é seu, que não saiu de você, algo que não foi gerado por você, e você então toma aquele filho que não foi gerado por você e dá todos os direitos de filho. Isso é adoção. E o que isso tem a ver conosco
no sentido de Deus nos adotar, se nós já éramos filhos. Você tem que entender que o homem, ele é tripartido. Ele tem três partes. A antropologia diz que o homem é espírito, alma e corpo. Nós somos filhos de Deus, gerados por Deus, por quê? Porque o espírito dele veio habitar no nosso espírito. Então nós fomos regenerados, gerados de novo no nosso espírito. E a nossa alma agora é transformada por essa renovação, por essa filiação. E tudo isso vai ter um ápice final na adoção de filho que está relacionada ao corpo. Ou seja, Deus não gerou o teu corpo. Nós somos filhos de Deus não gerados segundo a vontade da carne, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Carne e sangue não herdam o reino. Então Deus vai ter que pegar o seu corpo corruptível e transformá-lo em um corpo incorruptível. Isso é a adoção de filho. Por isso, Jesus também foi declarado filho de Deus, em Romanos 1, capítulo 4, que ele foi declarado por quê? Porque Deus pegou aquele corpo e transformou ele e glorificou aquele corpo. Nós também seremos glorificados, transformados por Deus. É isso que significa a adoção. Então, vou resumir de uma forma bem prática. Nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus no Espírito, pelo Espírito Santo, gerados de Deus. João diz que o que nós somos ainda não se manifestou, mas que nós já somos filhos de Deus. E o que vai se manifestar ainda é a glorificação. E isso é a adoção. A adoção é a glorificação do corpo. Então nós gememos em nós mesmos, aguardando a redenção, a redenção do corpo, que significa a adoção. A adoção é a redenção do corpo. Eu espero que você tenha entendido isso. Se você não entendeu, deixe uma pergunta no comentário, deixe algo que eu possa, de repente, trazer para você um esclarecimento maior, uma pergunta, algo que você queira acrescentar, que vai ser de grande valia para o nosso estudo. Amém? Deus abençoe a sua vida.